Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Desde já, agradecemos pela gentileza de programarem seus aparelhos celulares para o modo silencioso. Muito obrigada. Informamos que este curso está sendo transmitido em tempo real pelo canal do Tribunal no YouTube e que, após o evento, a íntegra estará disponível na internet. A Escola Judiciária Eleitoral e a Corregedoria Regional Eleitoral deste Tribunal, em parceria com a Escola Geral da União, promovem hoje o curso de Execução Fiscal e Cumprimento de Sentença, que será ministrado pela Advocacia Geral da União e pela Procuradoria da Fazenda. Trazendo à discussão procedimentos de execução fiscal, de multas eleitorais e no cumprimento de sentenças, nas formas de recolhimento de valores, nas atualizações dos débitos, dos sistemas disponíveis para o auxílio nas execuções fiscais. Para fazer a abertura do curso, convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilberto Giraldelli. Muito bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar aos eminentes advogados da União, doutor Leonan de França, a doutora Marcela Stefanelli, que nos honra com a presença e será a nossa palestrante desta manhã, que é a Procuradora da Fazenda Nacional, o doutor Lucas, que é também da Procuradoria. Cumprimentar a todos os nossos servidores, os da Casa, aqui do Tribunal Eleitoral, e, de maneira especial, aos nossos servidores das zonas eleitorais que hoje nos prestigiam com a presença. Já estiveram aqui desde ontem participando do nosso curso sobre PJE, que é uma inovação importante que nós estamos introduzindo no âmbito da Justiça Eleitoral e que necessariamente precisa e conta com a presença, com a força de trabalho dos nossos servidores, porque serão os destinatários maiores dessa nova sistemática de trabalho. Quero me dirigir a todos os servidores das nossas zonas eleitorais que não se fazem presentes, mas que podem nos acompanhar por via da internet, né? Me dirigir a todos eles, senhores, dizer da importância que nós estamos dando na nossa administração a todos os senhores servidores, que nós sabemos que a nossa força de trabalho é fundamental, é o nosso grande patrimônio. A Justiça Eleitoral sempre contou com servidores da mais alta qualificação e essas fases que nós estamos passando de aprimoramento do sistema vêm ao encontro dessas melhorias, né? Nós precisamos realmente introduzir novas sistemáticas de trabalhos mais ágeis para fazer frente a essa grande quantidade de responsabilidade de trabalho que nós estamos assumindo. Mais especificamente sobre o tema execução fiscal e cumprimento de sentença na Justiça Eleitoral. Eu quero dizer que eu tive a grande satisfação de, logo depois de tomar posse, ter sido procurado pelo doutor Leonan França, que me fez essa sugestão da gente nós formatarmos algum estudo ou algum aprimoramento sobre o tema, né? E, de pronto, eu já disse, naquele momento, o doutor Leon deve se lembrar disso, que eu achei extremamente feliz a ideia, abracei essa causa, porque nós sabemos que a justiça ela é uma engrenagem, né? Ela passa por várias e várias fases. Temos todas uma estrutura de trabalho enorme e, muitas vezes, utiliza-se toda essa gama de trabalho, de situações, de diversidades, ao longo de um processo, para se chegar ao final, infelizmente, não se obter o resultado finalístico daquilo tudo. Ou seja, muitas vezes nós temos toda uma estrutura que trabalha, se envolve,
decide e, na hora de executar, não se obtém resultado. E é nessa linha de pensamento que aderi e encampei a ideia que me foi trazida pelo Dr. Leonan, por entender que nós estamos lidando cotidianamente neste plenário com as mais diversas situações envolvendo prestação de contas de campanha, prestação de contas de partidos. Muitas e muitas vezes verificamos erros, omissões, que podem ser entendidas como parte daquele processo, sem que se tenha uma eventual má-fé ou dolo. Mas, infelizmente, identificamos também situações que são inaceitáveis. Verdadeiros absurdos se praticam com dinheiro público. O principal aspecto que nós temos que levar em consideração é que esse dinheiro, esses valores, não são dos partidos, não são dos candidatos. Eles pertencem ao povo, eles pertencem à população, que paga seus tributos de forma difícil, suada, a cada dia sendo aumentada essa carga tributária para sustentar um sistema que, hoje, vigente, estabelece o financiamento público dessas campanhas e dos partidos, com valores vultosos e que estão sendo em vias de nova deliberação pelos nossos legisladores, com a possibilidade de um aumento significativo desses valores destinados a essa atividade política. É importante, não tenha dúvida, não se faz um país sem políticas. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral, fazendo a sua parte, julgando as contas, boas ou más, dando o seu veredito sobre a eventual necessidade de ser devolvidos esses valores a quem de direito, que são os cofres públicos, quando chega ao resultado final dessa decisão, nós precisamos, sim, que na fase subsequente tenhamos efetividade, tenhamos resultados práticos. E é por isso, é com esse espírito que digo a todos os senhores, abracei essa ideia, estou muito feliz de poder contar aqui com a presença dos senhores procuradores, dos nossos servidores, de poder me dirigir aos nossos servidores que estão nas zonas eleitorais de forma remota, para que exortar a todos que tenhamos aprendizados, que tenhamos ganhos de eficiência, de metodologia de trabalho, para que essa parte final seja efetiva, ela se transforme em resultados. Não adianta, não resolve nada nós movimentarmos toda essa cadeia de administrativa, de fase jurisdicional, de julgamentos, se ao final nós não obtivermos esse resultado. Nós precisamos, então, unificarmos esses procedimentos, trazermos formas que possam alterar eventuais erros que se praticam, porque nós sabemos que grande parte dessas decisões acabam não resultando em efeitos práticos. Nós precisamos ultrapassar essa fase e iniciar um novo momento na Justiça Eleitoral, em que nós possamos, sim, conscientes das nossas responsabilidades, dar um resultado satisfatório à população brasileira. Meu muito obrigado, eu estou muito satisfeito com a presença de todos os senhores, agradeço a presença de todos, infelizmente não pude participar na abertura do nosso curso de processo judicial eleitoral, na oportunidade que os senhores iniciaram, mas eu cumprimento a todos, desejo a todos que tenham um bom retorno às suas zonas eleitorais de origem e que o curso seja muito profícuo, que nós possamos obter resultados efetivos em prol da melhoria da nossa justiça eleitoral. Muito obrigado.
Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor, diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, para fazer uso da palavra. Gostaria de cumprimentar inicialmente o excelentíssimo presidente do Tribunal Eleitoral, o desembargador Gilberto Giraldelli, cumprimentar a cada um dos senhores servidores que nós temos a honra de estarmos aqui na nossa casa, né, tanto os servidores que estão presencialmente, quanto aqueles que estão participando por meio da internet. Gostaria de cumprimentar o Dr. Lucas Fernando Mioto, procurador federal e coordenador da escola da AGU, o Dr. Leonardo França, que é da Advocacia da União e irá proferir a palestra no dia de hoje, e em cumprimento especial, a doutora Marcela Stefanello, que é procuradora da Fazenda Nacional e irá, nessa manhã, trazer os seus ensinamentos, trazer os seus estudos para nos agraciar com esses ensinamentos. Em primeiro lugar, é de se ressaltar que esse curso, a iniciativa, partiu da própria Procuradoria da Fazenda, da AGU, e o presidente prontamente assambarcou essa ideia, encampou essa ideia, chamou a escola para que fosse viabilizada da melhor maneira possível esse curso. Tá? Há necessidade de uma simbiose muito grande entre todos os componentes da entidade estatal, principalmente em termos de jurisdição especializada, que é a Justiça Eleitoral, e a matéria que afeta a Procuradoria da Fazenda e a AGU, que é justamente a execução fiscal e cumprimento da sentença na Justiça Eleitoral. O desembargador Gilberto Giraldelli, assim, quando ele assumiu, ele externou uma forte preocupação em termos de qualificação de servidores. Tá? Então, nós direcionamos todos os esforços da escola para cumprir essa missão, que é uma missão institucional. E, inclusive, desembargador, há preparativos para trazer um curso de prestação de contas, uma das palestrantes mais abalizadas. Nós queremos justamente que haja um intercâmbio maior, tá? Tanto da CCIA quanto dos assessores, dos juízes membros, para que essas nuances das prestações de contas elas sejam devidamente consideradas. Bastante importante esse curso, porque nós temos, como o desembargador falou, o judiciário hoje, em todos os níveis, eles correm em busca de duração razoável, ele corre em busca de eficiência. Em todos os níveis, em níveis federal, nível estadual, nível de justiça especializada, quer-se a eficiência, tá? Quer-se a eficiência e que essa prestação jurisdicional ela seja eficaz e eficiência, que essa duração do processo ela seja menor. Inclusive, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que ele trabalha com todas essas metas, e dentre as metas está justamente as execuções, o cumprimento de sentença, porque a entrega dessa prestação jurisdicional termina com a efetiva entrega da sentença. No mais, na justiça especializada, que é o nosso caso, essa situação ainda é mais necessária, ainda é mais latente. A justiça eleitoral está em uma nova situação, encampando uma quantidade maior de atribuições, de competência jurisdicional. Isso é muito grande, é muito importante para a nossa justiça eleitoral. Tá? Então, em breves palavras, eu gostaria de desejar à doutora Marcela, que é a palestrante dessa manhã, e ao doutor Leonan, os bons votos, que o curso seja o mais profícuo possível. Nós precisamos muito desse intercâmbio, precisamos muito desse conhecimento, tá? Para que haja a efetiva melhoria e que eventuais gargalos eles possam ser eliminados em prol de uma celerização maior. Muito obrigado. Dr. Leonan Roberto de França Pinto é advogado da União, membro do Grupo Regional de Atuação Proativa da Procuradoria Regional da União da Primeira Região, especialista em Direito Penal e Processual Penal, especialista em Direito Processual Civil, pós-graduando em Direito Eleitoral pela Faculdade Damásio,
e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso. Com a palavra, Dr. Leonande França Pinto. Olá, bom dia a todos. Eu cumprimento e agradeço aí ao desembargador Gilberto Giraldelli, ao Dr. Antônio Peleja, hoje a maior autoridade doutrinária oficiante em direito eleitoral aqui em Mato Grosso. Agradeço aí a presença e a abertura. Obrigado. Cumprimento ao Dr. Lucas Mioto, procurador federal e coordenador da escola da AGU em Mato Grosso. Cumprimento aos colegas procuradores da Fazenda, procuradores federais, advogados da União, advogados aqui presentes. Quero fazer um agradecimento especial também ao diretor Mauro, cuja competente gestão permitiu e possibilitou a realização desse evento. Agradeço também à professora Janes, ao Carlos Luanga da Corregedoria, que somaram esforços. Mas quero fazer um agradecimento especial a você aqui presente, chefe de cartório, analista, técnico judiciário, servidor cedido e estagiário da função jurisdicional. Quero dizer que é um enorme sinal de prestígio poder me dirigir a cada um de vocês. Também soube agora que está sendo transmitido via YouTube. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, acho que eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Então, cumprimento aos que nos assistem pelo YouTube. Quero dizer inicialmente que isso aqui não é bem um curso, e sim uma troca de conversa, uma troca de experiência, visando auxiliar você, servidor da ponta, você que movimenta a máquina judiciária, a dar segurança quando o juiz eleitoral aplicar uma multa, quando vocês se depararem com uma reprovação de contas de campanha e reprovação de contas partidária. É esse o sentimento que eu quero que os senhores saiam daqui. Segurança. Ronald Dworkin, ele tinha uma mítica do juiz Hércules. O juiz Hércules era aquele, ou é aquele, capaz de justificar os diferentes aspectos do sistema, contrastá-los, explorar as diferenças e dar uma solução justa ao caso concreto. O Dworkin não conheceu o direito eleitoral brasileiro. Se conhecesse, a mítica seria não apenas do juiz Hércules, mas também do servidor Hércules. A justiça eleitoral ela tem uma ampla competência normativa, administrativa, consultiva e jurisdicional. É por isso que é exigível do operador da justiça eleitoral uma ampla gama de conhecimento. Vai desde o atendimento ao jurisdicionado a partir dos 16 anos, com a inscrição e alistamento eleitoral, passando pela realização das eleições, pela apuração dos votos, pela fiscalização dos abusos e dos candidatos abusados, pela fiscalização da propaganda eleitoral, pela diplomação dos eleitos, análise e julgamento de processos complexos, como ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação ao mandato eletivo. E agora também crimes, não só crimes eleitorais, como corrupção ativa eleitoral e falsidade ideológica eleitoral, mas crimes complexos também, como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e crimes contra a administração pública. Doutor Lucas, é preciso ser como Hércules para trabalhar aqui na Justiça Eleitoral. A nossa ideia aqui é traçar os principais pontos de uma das funções dos senhores, que é a função jurisdicional. Mais especificamente, do trânsito em julgado da condenação pecuniária para frente. Esse é um tema muito caro para a advocacia da União e para a Fazenda Pública como um todo. Somente quando se atinge o bolso do candidato e do partido político que cometeu ilicitudes é que ele sente. É somente assim que nós teremos um processo democrático justo, uma disputa eleitoral isenta de abusos na competitividade eleitoral. E é exatamente essa a função dessa nossa conversa. Não podemos nos esquecer também que a maioria, ou grande parte dos recursos hoje
implantados nas campanhas eleitorais são recursos públicos, recursos do fundo partidário e recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não podemos tolerar que candidatos e partidos utilizem esses recursos de maneira ilícita. Não podemos tolerar que eles utilizem nosso dinheiro para praticar ilicitudes. Temos que atingir seus patrimônios. Dito isso, nós vamos falar hoje, agora pela manhã, das principais fontes, das principais matérias que ensejam as condenações pecuniárias em favor da União Federal, passando pela forma de recolhimento, os respectivos prazos, a atualização, até chegarmos no cumprimento forçado, pelo cumprimento de sentença e pela execução fiscal, que será ministrada à tarde pela procuradora Marcela. Deixamos o melhor para o final, somos igual a Apple. Bom, no exercício da função jurisdicional, a Justiça Eleitoral julga causas e crimes conexos ao processo, afetos ao processo eleitoral, principalmente destinados na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, no Código Eleitoral, na Lei das Eleições e na Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 64/90. Embora a Justiça Eleitoral julgue demandas entre particulares, ou seja, entre partidos políticos e coligações e candidatos versus outros, fato é que a Justiça Eleitoral não possui competência para julgar ações de responsabilização civil de um particular em favor do outro. Por exemplo, um candidato que se sinta prejudicado por uma propaganda eleitoral irregular realizado por outro, a multa eleitoral aplicada pelo juiz não vai em favor desse candidato prejudicado, e sim em favor da União, para a nossa alegria. Dito isso, e essa é a essência do direito eleitoral, um direito público por excelência, as principais fontes ou matérias que ensejam as condenações pecuniárias em favor da União são o recebimento de recursos de fontes vedadas por partidos políticos e candidatos, o recebimento de recurso de fontes não identificadas por eles, a aplicação indevida de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, multas por infração à legislação eleitoral, multa criminal e astreintes. Vamos falar sobre cada um deles. O recebimento de recursos de fontes vedadas por partidos políticos e candidatos é apurado inicialmente, ou apurado nos processos de prestações de contas de campanha e prestações de contas partidárias. As prestações de contas de partidárias, hoje, são regulamentadas pela Resolução 23546/2017 do TSE. Já as prestações de contas de campanha, como todos sabemos, são regulamentadas pelas respectivas resoluções de cada eleição. A da eleição do ano passado, de 2018, a prestação de contas é disciplinada pela Resolução 23553/2017 do TSE. Os partidos políticos e candidatos não podem receber recursos oriundos de governo estrangeiro, oriundos de pessoa jurídica de direito público, diretamente de pessoa jurídica de direito privado, não podem receber recursos advindos de entidades de classe, entidades esportivas, entidades religiosas, pessoas físicas que exerçam cargo em comissão ou função de confiança não filiadas a partidos políticos. Recebidos esses recursos e apurados nos respectivos processos de contas eleitorais, deverão eles ser condenados a restituir em favor da União. Uma outra matéria que enseja condenação pecuniária em favor da União é o recebimento de recursos de origem não identificada. Caiu algum dinheiro na conta do candidato, ele não sabe de onde veio, ou ele diz que não sabe de onde veio, ele não pode utilizar em sua campanha. Todos os recursos devem ser identificados pelo CPF ou CNPJ, no caso da doação ser feita por outro candidato ou partido político. A inscrição de CPF inválido, por exemplo, é considerada origem não identificada e enseja a condenação pecuniária em favor da União Federal. Uma outra fonte, e essa é a principal causa ou matéria que enseja as condenações pecuniárias, é a aplicação indevida de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O fundo partidário são recursos públicos que possuem despesas vinculadas. Em outras palavras, os partidos políticos não podem gastar o dinheiro a seu bel prazer, como bem entender.
Os recursos do fundo partidário possuem despesas como, ou são afetos a despesas dos partidos, como manutenção de sua sede, como pagamento de pessoal, observados alguns limites, como manutenção e programa de difusão de participação política feminina. Isso aqui, aqui há um percentual mínimo de aplicação de 5% desse valor, chamado de fundo partidário mulher. Se o partido político utilizou esses recursos de maneira indevida, fora dessas hipóteses taxamente previstas na Lei Orgânica dos Partidos Políticos e na resolução do TSE, deve ser condenado. Também lembro aos senhores que a Justiça Eleitoral fiscaliza cada centavo desse recurso. Por força de resolução do TSE, o partido político é obrigado a abrir várias contas bancárias para tramitar ou transitar recursos de acordo com sua origem. É necessária a abertura de contas específicas para o fundo partidário mulher, fundo especial de financiamento de campanha, outros recursos e doações para a campanha. A Justiça Eleitoral também fiscaliza os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esses recursos, quando não gastos pelos candidatos integralmente, deverão ser devolvidos, diz o TSE, no momento da apresentação da prestação de contas, o que não é bem isso que acontece na prática. Há também um percentual mínimo de aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o financiamento de candidaturas femininas, que é de 30%. Os recursos do fundo partidário, é importante dizer, eles não podem ser utilizados para o pagamento de multas, para o pagamento de atualizações, de juros, de encargos bancários, e também não pode ser utilizado para pagamento de quitação de ilícitos eleitorais, cíveis e criminais. A Justiça Eleitoral, constatando que os partidos políticos utilizaram o recurso para essas finalidades, o partido ou o candidato será condenado a recolher em favor da União. Multas por infração à legislação eleitoral. As multas por infrações à legislação eleitoral, com certeza, é o maior número de casuísticas possíveis. Vai desde a propaganda eleitoral antecipada, aquela caracterizada como a propaganda realizada pelo pré-candidato, que formaliza ou solicita pedido explícito de voto antes do período permitido. Há também a multa por propaganda eleitoral irregular, assim aquela compreendida como a praticada pelo candidato de maneira fora dos limites permitidos pela legislação eleitoral. Por mais que se ache bonito, um candidato não pode espalhar outdoor por aí pedindo voto. Representação por conduta vedada também seja as multa pelo tribunal. Esses dias o ex-governador de Mato Grosso, ele levou uma multa muito grande desta corte eleitoral pelo fato de, no período vedado pela legislação, ter contratado mais de 1.000 profissionais na área de saúde, na área de educação, contratado temporariamente. O TRE entendeu que isso foi uma conduta vedada e condenou a mais de R$ 68 mil de multa, para a alegria da doutora Marcela. Multa criminal. As multas criminais são outras fontes que podem ser tanto de crimes eleitorais e crimes conexos aos eleitorais. Os parâmetros para a fixação da multa nos crimes eleitorais é de 1/30 a 1 salário mínimo por dia multa, e de 1 dia multa a 300 dia multa. Já nos crimes comuns, os parâmetros são de 1/30 a 5 salários mínimos por dia multa e de 10 a 360 dias multa. Uma outra fonte de condenação pecuniária na Justiça Eleitoral são as astreintes. As astreintes são as multas diárias fixadas pelos juízes eleitorais por descumprimento de ordem judicial. Honorários. É cabível na Justiça Eleitoral? Diz o TSE que não é cabível honorários sucumbenciais, para a tristeza dos advogados. Então, eu sei que eu fui um pouco rápido aqui, eu estou vendo algumas caras. Alguém tem alguma dúvida, um questionamento sobre as fontes?
queria conhecer um pouco mais dos senhores. Quem aqui é da sede, por favor, da Secretaria Judiciária? Então, diretor Breno aí, prazer. A Ângela aqui. Quem aqui é dos gabinetes dos juízes membros? Prazer aí conhecê-los. Quem aqui é de outro órgão aqui, da CCIA, de outro órgão da sede? Prazer, tem o pessoal do financeiro. Quem aqui é da Zona Eleitoral de Cuiabá? Bacana. Zona de Várzea Grande, VG City. E zonas do interior, por favor, levanta a mão e fala a zona que é, só para eu ter uma noção. Por gentileza. Santo Antônio, bem. Guiratinga, Alto Araguaia, Água Boa, Pontes e Lacerda, Arenápolis, Campo Novo, Mirassol, Nova Chavantina, Alta Floresta, Porto Alegre, do Norte, Cáceres. Ô, Lucas do Rio Verde, que cidade linda, hein? Melhor que Lucas do Rio Verde, só Paris na França mesmo. Colíder, Nova Mutum, Barra do Bugres, São Félix do Araguaia, Chapada. Chapada deve estar friozinho, né? Pois é. Pois não? São José do Rio Claro, cidade boa. Jaciara. Juína. Peixoto, Guilherme, prazer em revê-lo aí, cara. Olha só, que legal. Guilherme. Senhores, é um prazer aí conhecer a todos. E fico muito feliz aí de estarmos, de conhecer gente de todo o Mato Grosso aí que oficia nesse nosso grande estado. Então, ninguém ficou com alguma dúvida aí sobre as principais fontes de condenações pecuniárias em favor da União Federal? A gente vai para frente, hein? Esses dias eu vi um trocadilho sobre da Justiça Eleitoral de um colega de vocês. Ele disse o seguinte: qual é a zona eleitoral mais transparente do Brasil? É no Amazonas, em razão da Zona Franca de Manaus. Eu achei bem engraçado. Prazo para pagamento voluntário pelo devedor. Então, Leonan, o devedor foi condenado, o partido político e o candidato foi condenado, transitou em julgado. Qual que é o prazo que ele tem para pagar? A regra é que nos processos de prestações de contas partidárias e prestações de contas de campanha é de 5 dias a contar do trânsito em julgado, salvo se tiver disposto de outra maneira na decisão judicial. Em se tratando de multas eleitorais, o prazo para pagamento voluntário pelo devedor é de 30 dias a contar do trânsito em julgado, por força da Resolução 21975/2004 do TSE. Já as multas criminais, o prazo é de 10 dias a contar do trânsito em julgado. Alguma dúvida? Esses 5 dias está previsto tanto na resolução que trata das contas partidárias, resolução 23546/2017, quanto as resoluções de contas de campanha, da eleição de 2018 a 23553 de 2017. Eles entendem, eles estavam postulando que esses 30 dias passassem a correr somente da intimação. Então, assim, por que eles alegam isso, né? Porque, para eles, parcelar na Justiça Eleitoral é mais interessante, porque a gente não incide algumas implicações que a Procuradoria da Fazenda Nacional
porque assim, me parece que quando vai para a PFN, a PFN já negativa o nome do devedor e tal, alguns procedimentos administrativos, né? E aí me parece que eles preferem parcelar na Justiça Eleitoral, né? E eles entraram com essa consulta e o TSE decidiu que a gente tem que intimar, né? Lá em Várzea Grande mesmo a gente não intimava, a gente entendia que ele foi intimado da sentença, que ele foi intimado da condenação e a gente contava os 30 dias do trânsito em julgado, certificava e botava para frente. Aí com a consulta não, aí a gente já ficou mais com o pé atrás, porque veio essa orientação de que tem que intimá-los, né? E aí a minha dúvida porque a gente fez uma atualização esses dias, e a minha dúvida para poder mandar para execução, quando é que eu vou começar a contar a atualização monetária? Do trânsito em julgado ou do dia que eu intimei ele? Porque às vezes demora. Então, assim, e essa atualização que a gente faz, que agora veio o provimento da corregedoria, agora o ano passado, para a gente atualizar, para mandar antes, né? Atualizar antes, perdão, para mandar. Então, essa atualização ela é voraz. Então, dá alguns... Às vezes a multa é alta e dá muito dinheiro. Então, assim, eu fico um pouco preocupado com isso, essa situação. Como é que você chama? Cimeres. Ô, Cimeres, tudo bem? Você que depois vai falar pra gente sobre o Bacenjude aí. Mas não que deu legal. tempo. Mas... A Cimeres vai falar aqui sobre o Bacenjude aí, da experiência dela. A pergunta da Cimeres, ela começou dizendo o prazo é de 30 dias do trânsito em julgado ou 30 dias da intimação. Essa resolução TSE fala 30 dias do trânsito em julgado. Mas, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, é interessante, sim, contar da intimação, tal como é na multa penal. Também na multa criminal, o Código Penal fala também 10 dias do trânsito em julgado. Mas também a jurisprudência é bem consolidada nesse sentido, que o réu, principalmente na esfera penal, e também na esfera, na verdade, sancionatória como um todo, é necessária a sua prévia intimação. Então, o prazo, sim, pode ser contado dos 30 dias da intimação dele do trânsito em julgado. Quanto ao parcelamento, vai ser o nosso próximo slide de atualização monetária. Mas essa intimação em julgado pode fazer pelo diário, não precisa ser pessoal. Exatamente. A intimação, como regra, com advogado constituído, é sempre pelo diário ou pelo PJE se o processo for eletrônico, não sendo aí de forma pessoal. Preferencialmente por oficial de justiça, mas por correios também é possível. O nosso colega aqui tá se adiantando também. Eu vou responder a sua pergunta mais para frente, pode ser? Perfeito. Atualização da condenação. Qual é a taxa aplicada para condenação? Como regra, é a mesma taxa aplicada aos créditos da Fazenda Pública, a taxa Selic, calculada do fato gerador até ao mês do recolhimento. A bem da verdade, não é bem ao mês do recolhimento, é ao mês anterior do recolhimento, acrescido de 1% referido ao mês do cálculo, porque a taxa Selic ela é sempre atualizada até o mês anterior. Isso nos processos de prestações de contas de campanha e prestações de contas partidária. Por exemplo, se algum candidato recebeu recurso de uma fonte vedada, qual é a atualização da condenação para devolução? Será da data do recebimento do recurso dessa fonte vedada, identificada pelo órgão técnico, até o mês do recolhimento. Em se tratando de multa eleitoral, diz a resolução que não possui atualização até 30 dias do trânsito em julgado. Podemos estender essa regra aí até 30 dias da intimação. A mesma coisa a multa criminal, mas a atualização não é atualizada até 10 dias do trânsito em julgado. Alguma dúvida aí sobre os critérios de atualização? Não. Isso. Sim, os partidos e os candidatos não costumam mesmo questionar a atualização. Eles questionam tudo, o fato de devolver, ficam bravos, mas não a atualização mesmo. Legal, vamos para frente então? Acho que deu problema aqui. Parcelamento.
Já viram aquela propaganda das Casas Bahia? Quer pagar como? Tá semelhante. Por força aí de uma alteração recente na lei orgânica dos partidos políticos e na própria lei das eleições, é permitido o parcelamento, isso antes da remessa à PFN, tá? Em se tratando de multa, em se tratando de prestações de contas partidárias, prestações de contas de campanha, é permitido o parcelamento em até 60 meses, salvo se o valor da parcela for superior a 2% do valor da cota partidária recebida pelo ente partidário. Ocasião em que esse prazo poderá se estender até que o valor da parcela se atenha a esse limite. Veja que a gente tem aqui uma incongruência no sistema. Eu disse agora há pouco que recursos do fundo partidário não servem, não podem servir para pagar ilicitudes eleitorais. No entanto, a lei coloca a cota do partido como parâmetro para o valor da parcela do parcelamento, estipulado em 2%. A atualização de cada parcela é feita também pela taxa Selic. É a mesma coisa quanto às multas eleitorais antes da remessa para a Fazenda Nacional. Só que, em se tratando de cidadão ou pessoa física, o valor da parcela não pode ser superior a 5% do seu faturamento mensal, da sua renda mensal. E, em se tratando de pessoa jurídica, o parcelamento da multa não pode ser superior, o valor de cada parcela, a 2% do seu faturamento. Ocasião em que realmente pode se estender além de 60 meses. A prática, ela é muito... Assim, ela não diverge de ninguém. Deu 60 meses, as pessoas não pagam. 10, 12 parcelas no máximo, dificilmente honram até o final. Alguma dúvida aí quanto ao parcelamento? Som. Aí, olha só. Ok, então a Justiça Eleitoral condenou. O executado foi intimado para pagar nos prazos lá de 5 dias, 30 dias, 10 dias, não pagou. Ofereceu-se o parcelamento, ele não quis. E agora? Agora, não vai por bem, vai por mal. Vamos para o início do cumprimento forçado da obrigação. Como vocês devem proceder? Bom, o chefe de cartório deve inicialmente preencher o demonstrativo de débito do provimento 4, 2017, da corregedoria desta casa. Ao final eu vou mostrar ele aqui, para quem ainda não teve oportunidade de ver. Nos processos físicos, vocês devem encaminhar cópia digital do processo para a Procuradoria da União em Mato Grosso ou para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Sim, são órgãos distintos, tá? São irmãos, mas não são a mesma pessoa. Cada um exerce aqui uma função e já vamos falar sobre a atribuição de cada um, que vai definir aí o procedimento e a matéria que ensejou a condenação pecuniária. Nos processos eletrônicos do PJE, basta encaminhar uma intimação eletrônica para a Procuradoria da União ou Procuradoria da Fazenda. A gente cadastrou aqui a União, não cadastrou, Ângela? Pois é, mandamos já. Então, a hora que vocês já começarem a mexer bastante no PJE, vai facilitar muito. Basta intimar a gente aí eletronicamente. Bom, para saber um pouco da diferença, eu preciso falar das carreiras da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União tem basicamente 4 carreiras iguais entre si. A primeira delas, a de Procurador Federal. Os procuradores federais representam judicialmente todas as autarquias e fundações públicas federais no Brasil. Pela minha última conta, são 169. Os colegas aqui acho que podem confirmar. Entre elas, as mais famosas são o INCRA, FUNAI, FUNASA, o FMT e FMT. A segunda carreira é de procurador do Banco Central, e aqui os procuradores eles representam apenas a autarquia Banco Central. Outra carreira é a de procurador da Fazenda Nacional, que atua nos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa da União, basicamente.
E a última carreira de advogado da União, que representa judicialmente os 3 poderes da República, mas dá consultoria apenas para o Poder Executivo. Assim, numa licitação aqui, por exemplo, realizada pelo TRE, aqui há um corpo jurídico próprio. É essa assessoria jurídica que dá parecer na licitação. Mas se algum licitante não gostar da decisão da comissão de licitação e ingressar com uma ação judicial, quem vai defender o ato do TRE será o advogado da União. Assim, quando é um e quando é outro? Bom, a Procuradoria da União, ela atua, por meio dos advogados, nos cumprimentos de sentença em face de partidos políticos e candidatos, nas condenações ao Tesouro Nacional decorrentes de prestações de contas partidárias, prestações de contas de campanha e astreintes fixadas pela Justiça Eleitoral por descumprimento de ordem judicial. Viu, então, que é uma prestação de contas, não tenham dúvida. Encaminhe o processo, a condenação transitada em julgado para a Procuradoria da União, que irá iniciar o cumprimento forçado da sentença. Por outro lado, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela atua em inscrição de dívida ativa e por meio de execução fiscal nas multas eleitorais decorrentes de violação da legislação eleitoral, nas ações anulatórias dessas multas eleitorais inscritas em dívida ativa, a competência da Justiça Eleitoral por força da súmula 374 do STJ, e vocês devem, então, ao receber essas ações anulatórias de multa, citar a Fazenda Nacional que irá apresentar a respectiva contestação. E, por fim, as multas criminais. Aqui há de se fazer um parênteses. O Supremo Tribunal Federal definiu, em dezembro do ano passado, por meio da ação direta de constitucionalidade 3150, que o Ministério Público, como titular da ação penal, possui preferência no cumprimento forçado da multa criminal. Assim, ao transitar em julgado uma condenação penal, vocês intimam a parte para pagar voluntariamente em 10 dias. Não pagando, remetam os autos ao Ministério Público, que terá 90 dias, disse o Supremo, para promover esse cumprimento forçado. O Ministério Público nada fazendo, remetam os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, que irá inscrever em dívida ativa e promover a execução fiscal. Alguma dúvida aí sobre a diferença de cada órgão, de cada um, de quem é a competência? Que bom. Pois é, essa aí é uma questão muito nova. O Supremo decidiu isso em dezembro do ano passado, particularmente até hoje nunca vi. Eu até conversei com um amigo meu, procurador da República, ele disse que até hoje ele não promoveu nenhum cumprimento forçado. Mas sim, agora eles vão promover, eles ficaram muito empolgados, foi uma ação, inclusive, da Procuradora-Geral da República. Como eles são titulares da ação penal, é muito claro que eles realmente têm esse privilégio. E eles irão promover isso por cumprimento de sentença, já que o cumprimento de sentença ele serve tanto para títulos de natureza cíveis como criminais. Não há um outro procedimento. O Ministério Público não ajuizará uma execução autônoma ou então não pode fazer uma execução fiscal como a Fazenda também. Promoverá por cumprimento de sentença. Ruim para a PFN que perde os honorários. Exatamente, galera. Boa pergunta aí do Dr. Rui. A arrecadação desses recursos fica no Ministério Público? Eu entendo que não, porque vai tudo para a FUNPEN, para o Fundo Penitenciário. Inclusive, eu vou mostrar aqui ao final os códigos de recolhimento que vocês deverão usar. Como vai tudo para o Fundo Penitenciário, não vai para o fundo do Ministério Público. Alguma pergunta? Sigamos. Bom, dos processos de natureza executiva. Falamos então que a Advocacia da União ela promove o cumprimento das condenações por meio de cumprimento forçado, por meio do procedimento de cumprimento de sentença, e a Fazenda Nacional utiliza de um instrumento exclusivo dela chamado execução fiscal. Mas qual que é a diferença de um para outro? O cumprimento de sentença ele é previsto e disciplinado no Código de Processo Civil. Já a execução fiscal é disciplinada pela Lei de Execução Fiscal, uma lei própria, autônoma.
O cumprimento de sentença, ele é realizado nos próprios autos, ao passo que a execução fiscal é um processo autônomo, independentemente do título originário. Na verdade, a partir da condenação da multa eleitoral aplicada pelos juízes, a Fazenda Nacional inscreve em dívida ativa, extrai uma certidão e promove essa execução de forma autônoma ao processo originário. E aí temos uma outra diferença, que é o procedimento de cumprimento de sentença, ele pode ser diretamente no segundo grau de jurisdição ou no primeiro. Será no segundo grau de jurisdição quando se tratar de prestação de contas partidárias de diretórios regionais ou prestações de contas de campanha de candidatos a deputado estadual, deputado federal, governador e senador. O cumprimento de sentença, por outro lado, será em primeiro grau de jurisdição quando se tratar de prestações de contas partidárias de diretório municipal ou prestações de contas de campanha de prefeito e vereadores. Já a execução fiscal, ela sempre será em primeiro grau de jurisdição na zona eleitoral. Então, não importa se foi uma multa aplicada pelo TRE numa representação de conduta vedada, por exemplo, contra o candidato a governador. Transitada em julgado a condenação, a execução fiscal dessa multa será promovida pela Fazenda Nacional sempre no primeiro grau de jurisdição contra o candidato condenado. Uma outra diferença é que no cumprimento de sentença, a defesa do condenado se dá por impugnação nos próprios autos. Na execução fiscal, a defesa do executado se dá por embargos à execução fiscal, distribuídos de forma autônoma e apensada à execução. O cumprimento de sentença, o prazo é de 15 dias para impugnar e nos embargos à execução de 5 dias. No período da tarde, a doutora Marcela vai explorar com vocês todos os meandros da execução fiscal. Mas aqui temos, dentro do processo executivo, matérias que são comuns. As formas de execução, hoje previstas no nosso sistema processual civil, é a execução direta, indireta ou imprópria. A execução direta é a chamada de subrrogação porque ela substitui a vontade do devedor. Ela se dá por desapossamento, como no caso de uma busca e apreensão e reintegração de posse, por transformação, no caso de uma obrigação de fazer imposta pelo juiz e realizada por um terceiro em substituição ao devedor originário. Aqui na Justiça Eleitoral tem uma obrigação de fazer que geralmente se condenam os partidos, na hipótese que o partido não aplica aquele mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário para programa e difusão de mulheres na política. Antigamente, a condenação, salvo engano, determinava que no ano seguinte o partido político deveria aplicar mais 2,5%. Salvo engano, teve uma pequena alteração e hoje não há mais essa possibilidade, não há mais essa condenação de 2,5%. O partido deve permanecer com esses recursos na conta bancária específica, no ano seguinte utilizá-los, sob pena de aí sim ser condenados a 2,5% no ano posterior. Essa é uma obrigação de fazer que, em tese, fixada no título judicial pela Justiça Eleitoral, o Ministério Público teria legitimidade para ajuizar medidas e fazê-lo cumprir a aplicação desses percentuais determinados judicialmente. E a outra forma de execução direta, e a mais comum, é a por expropriação, que se dá por adjudicação, quando o próprio credor fica com o bem penhorado do devedor para a quitação da dívida, por alienação, situação em que o bem é levado à alienação por iniciativa particular, ou por leilão judicial, presencial ou eletrônico. E, por fim, a apropriação de rendimentos e frutos, eventuais aluguéis. Falhando. Som? Aí. Eventuais aluguéis recebidos pelo devedor. Está chegando o nosso microfone aqui. Como seria a forma de obrigar eles a aplicar as percentuais? Obrigar o partido a aplicar.
Olha, essa é uma questão que cabe até ao Ministério Público fiscalizar, e o Ministério Público tem diversos instrumentos aí, inclusive notificações recomendatórias. Em não havendo essa aplicação, é possível a responsabilização ali, inclusive dos dirigentes, entendo eu. Mas isso fica a cargo realmente do Ministério Público e pode, se já tiver um título judicial nesse sentido, realizar e extrair este título e realizar um cumprimento forçado desse título num processo autônomo. E a justiça em si... Para devolver é preciso que a justiça condene ao recolhimento à fazenda, sabe? Ao recolhimento à União. Então, se a obrigação for de fazer, o Ministério Público ele vai zelar para que esses percentuais sejam aplicados. E eles ameaçam mesmo, sabe? Tem um amigo meu que gosta de ameaçar os outros que não está escrito. Execução indireta ou por coerção. Aqui a gente não substitui a vontade do devedor. Aqui a gente usa de forma indireta. Patrimonial, a gente ameaça ele de aplicar uma multa, ou pessoal, com uma prisão. Mas a prisão hoje sabemos que é permitido somente na hipótese do devedor de alimentos. E por fim, a execução imprópria. A execução imprópria não é bem uma execução. Basta documentar a decisão judicial que já está operando seus efeitos, como uma ação de anulação de casamento, de uso capião e uma cassação do diploma-mandato. Alguma dúvida? Bom, princípios da tutela jurisdicional executiva. Vou passar bem rápido, porque a ideia nossa aqui é fazer um curso mais prático possível e não teorético, mas é preciso falar um pouco sobre eles. O princípio da efetividade diz que a tutela jurisdicional executiva deve ingressar ao máximo possível no patrimônio do devedor para a satisfação do título. Seus limites estão a empenhorabilidade, entre elas a empenhorabilidade do fundo partidário, a dignidade da pessoa humana e o patrimônio mínimo. Não posso executar um candidato e deixá-lo morando embaixo da ponte, infelizmente. E função social da empresa. Aqui, a função social da empresa é muito arguida nas execuções em que a empresa gera muitos empregos, tem um impacto muito grande numa cidade pequena, por exemplo. Muito arguida nos processos de recuperação judicial que freiam os credores para manter aí a empresa funcionando. Um outro princípio é a tipicidade e a atipicidade dos meios executivos. Tipicidade porque o próprio Código de Processo Civil elenca os meios de invasão patrimonial. Por exemplo, penhora de bens imóveis, ativos financeiros das contas correntes, penhora de veículos, penhoras de cotas societárias, penhoras de faturamento. Mas também vige hoje o princípio da atipicidade e os meios indutivos e mandamentais para se chegar ao patrimônio do devedor. E aqui é uma novidade do Código de Processo Civil, em que tivemos decisões interessantes. Quando o Código Civil entrou em vigor em 2016 e veio esse dispositivo, teve um processo trabalhista, lá, se eu não me engano, em São Paulo, em que o devedor trabalhista, dono da empresa, tentou-se de qualquer forma, de todas as formas, atingir seu patrimônio para satisfação do trabalhador e não conseguiu. Tentou-se penhora de contas bancárias, imóveis, veículos, faturamento da empresa, a empresa já não existia, cotas societárias, ninguém queria mais aquilo. Mas o dono da empresa ficava viajando para os melhores lugares do mundo. Paris, Londres, Nova York, Lucas do Rio Verde. E vendo essa situação, o devedor fez um pedido e a juíza atendeu. Bloqueio do passaporte. A juíza determinou a apreensão do passaporte desse devedor para forçá-lo a pagar. Em outra situação, houve o bloqueio da CNH. Curiosamente, essas decisões posteriormente foram cassadas pelos respectivos tribunais por medida de habeas corpus, em que as decisões, segundo os tribunais, estaria violando a liberdade ambulatorial, as decisões elas seriam desproporcionais. Mas iniciou-se aí um grande debate no meio jurídico sobre qual é o limite das medidas indutivas. Qual é o limite do juiz para a satisfação do crédito?
Hoje, é majoritariamente compreendido que primeiro deve se esgotar todas as medidas típicas de invasão patrimonial. Não achando bens, mas tendo fortes suspeitas de que o executado está, sim, escondendo patrimônio, está, sim, se esquivando da execução, está andando de carro caro aí, de R$500 mil, está gastando a rodo, é, sim, possível adotar medidas de acordo com a criatividade aí das partes, respeitados, é claro, a dignidade da pessoa humana, as impenhorabilidades, para que forçar esse devedor a pagar a dívida. Um outro princípio é o princípio da tutela específica. Primeiro, vamos executar aquilo que está no título. Se é uma obrigação de fazer, vamos fazer isso. Não sendo possível, pensamos então na conversão dessa tutela específica em renda ou no pagamento de quantia certa. E por fim, a menor onerosidade da execução. Se eu posso satisfazer a minha dívida por meio de uma penhora de um veículo, alienando e vendendo ele, por que eu tenho que invadir a casa do cidadão? Então, a menor onerosidade, quem tem que arguir é o próprio devedor, que diz que, eu consigo pagar essa dívida por esse meio menos oneroso, e esse meio é legal, respeita a ordem de preferência na penhora, e cabe ao juiz decidir. Alguma dúvida? Pessoal, oi. Parece que esse pessoal já é mal intencionado, por assim dizer. Eu cansei de ver isso quando eu estava no interior. O pessoal que envolvia com partido geralmente não tinha nada no nome. Mas o cara andava de carrão, morava em casona, mas você ia, não tinha conta, e quando tinha conta não tinha dinheiro, imóvel não tinha dado o nome dele. Então o cara já pensava em tudo para ele poder fazer merda e não sobrar nada para ele. Pois é muito disso. A gente vê isso. Os devedores da União aqui mesmo, inclusive de operações aí que ficaram muito famosas aqui em Mato Grosso, não achamos nada dos nomes dele, mas andam de carros muito bons aí, e tudo em nome de outro. É difícil de chegar a patrimônios realmente de um devedor, principalmente aí de alguns candidatos, né, e partidos. Mas temos que continuar aí perseguindo, investigando pelos nossos meios. Eu gostaria de saber se existe a desconsideração da personalidade jurídica, né? Porque às vezes eles são empresários e aí eles jogam tudo pro CNPJ, né? Perfeito, doutora Dayana, obrigado pela presença. Sim, é possível a desconsideração da personalidade jurídica, mas aqui eu confesso que na justiça eleitoral temos um pouco de dificuldade. Vamos lá, se o candidato, se a condenação é de candidato, é possível até fazer a desconsideração jurídica inversa, ou seja, desconsiderar a personalidade jurídica do candidato para atingir os bens da empresa. Agora, se for uma empresa que levou uma multa, por exemplo, uma empresa de propaganda ou uma empresa de divulgação de dados aí de pesquisa, sim, também é possível desconsiderar a personalidade jurídica dessa pessoa jurídica de direito privado e atingir o patrimônio dos sócios. O problema é nas condenações dos partidos. Eu já tentei isso e não achei precedentes favoráveis. Porque a condenação dos dirigentes partidários, ela é muito rígida. Ela é muito difícil de se conseguir. Diz a Lei Orgânica dos Partidos Políticos e a Resolução 23546 de 2017 do TSE, que os dirigentes dos partidos políticos serão pessoalmente responsabilizados nos casos de atos graves, praticados com irregularidade insanável, por ato doloso, que enseja perda patrimonial e desvio de finalidade. Perda patrimonial e enriquecimento ilícito. Veja que, para a Justiça Eleitoral condenar esse dirigente partidário solidariamente com o partido, necessariamente a corte, necessariamente o juiz deve passar por esses elementos. Fixado no título a condenação de um partido político, para eu, na fase de cumprimento de sentença, pedir a desconsideração dessa personalidade e atingir o patrimônio do dirigente, é uma situação que é complexa, que eu poderia ser encarada como um desvio da norma, um desvio da execução e sem provar esses requisitos. E, aliás, sem provar esses requisitos numa ampla defesa e contraditório, aí, numa fase de conhecimento. Então,
desconsideração de personalidade jurídica de partido político para atingir dirigente partidário, eu nunca vi aqui numa decisão na Justiça Eleitoral. Não sei de precedentes, não sei se alguém sabe de algum precedente aí queira compartilhar. Essa polêmica gera até uma complexidade no sentido da necessidade de citação de todos os dirigentes nas prestações de contas, desde os atuais até aqueles da época da prestação. E isso é talvez a maior dificuldade em termos de processamento de prestação de contas que os cartórios e a Secretaria Judiciária têm. Porque aqui no Mato Grosso, no TRE especificamente do Mato Grosso, há um entendimento de que se faz necessária essa citação, tanto dos atuais quanto dos anteriores. Em outros tribunais, isso é passado só os atuais que eles pegam. E aí, essa dificuldade na execução ela acaba sendo trazida para o processo de conhecimento da própria prestação de contas aqui. Então, muitas vezes, o processamento ele fica tão demorado que quase que se prescreve ou chega já no limite da prescrição em razão dessa dificuldade de encontrar esses dirigentes. Se a gente começa a citar só os atuais, essa dificuldade passa para a execução. Está falando da dificuldade de intimar os dirigentes, né? E aí eu já vou trazer a dificuldade que é executar uma coligação. Executar uma coligação dá muito trabalho, porque são vários partidos e aí você não consegue achar todos os dirigentes. E aí, se você não citar todo mundo, né, porque a coligação ela persiste, mesmo depois da eleição para fins judiciais. Então, assim, é muito trabalhoso executar uma coligação, muito trabalhoso mesmo. Percebam que realmente não é fácil. Aí a própria legislação coloca impedimentos para evitar o máximo da responsabilização pessoal dos dirigentes. Então, a gente realmente advoga contra a legem, assim, contra a corrida legal. Legislam em causa própria, muitas vezes. Mas isso faz parte do nosso sistema democrático, né? A intenção nossa aqui é o quão mais cedo possível tentar afastar do sistema eleitoral pessoas com má índole aí para que a nossa legislação possa melhorar. Bom, vamos iniciar agora o procedimento de cumprimento de sentença, que no nosso caso é aquela que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra devedor solvente. Este é o nome completo aí do nosso cumprimento de sentença. E ele é iniciado por uma petição simples da Advocacia Geral da União, em que o advogado da União ele qualifica as partes, junta um demonstrativo discriminado e atualizado do débito e indica, eventualmente, bens passíveis de penhora. Geralmente, a gente pede inicialmente o bacenjude, mas se já tivermos elementos, os bens do partido ou candidato, já indicamos. O executado ele é intimado na pessoa do advogado para pagar em 15 dias, sob pena da aplicação de uma multa de 10% e de honorários de 10%. Veja que eu falei lá atrás que o TSE não aceita condenação na Justiça Eleitoral a honorários sucumbenciais. Esses honorários aqui, eles não têm nada a ver com aqueles honorários. Esses honorários aqui são decorrentes de uma medida de coerção. Não são de natureza sucumbencial propriamente dita. Logo, eles são sim permitidos na Justiça Eleitoral. Então, o executado tem 15 dias para pagar. Não pagando, imediatamente, a partir do 16º dia, inaugura o prazo de mais 15 dias para ele apresentar impugnação independentemente de garantia do juízo. A impugnação é a defesa dele, que é realizada nos próprios autos. E o que ele pode alegar nessa impugnação? A primeira matéria é a falta ou nulidade de citação se no processo de conhecimento ocorreu sua revelia. Uma situação bastante difícil de acontecer, mas se eventualmente o partido não foi citado de nenhuma maneira na prestação de contas, o que é muito raro mesmo de acontecer, eu nunca vi, é uma hipótese muito teorética. Ele pode sim, na impugnação ao cumprimento de sentença,
sustentar aí a falta de citação. Lembra que a falta de citação também é um vício de natureza transrescisória, ou seja, é cabível também o ajuizamento de uma ação de querela nulitatis. Esses dias o TRE julgou uma querela nulitatis, eu achei muito curioso, que eu atuei, era, se eu não me engano, uma prestação de contas partidárias de 2004, em que o dirigente foi condenado e ele alegava que não havia sido citado no processo. Ao final, entendeu a corte aqui que ele havia sim integrado a relação jurídica processual, havia participado e rejeitou, julgou improcedente a querela nulitatis. Um caso bem difícil, bem curioso aqui. Uma outra matéria de impugnação do requerido é a ilegitimidade da parte. O título condenou A e eu estou executando B. Também é uma hipótese rara de acontecer, mas às vezes soberbados de serviço acontece. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Também é uma outra matéria que o executado pode arguir na impugnação. Considera-se inexigível o título, por exemplo, a obrigação reconhecida no título judicial se a condenação foi pautada em lei reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa lei, que foi utilizada pelo juiz eleitoral para fundamentar a condenação, for posterior ao trânsito em julgado, nesse caso, ele não poderá alegar na impugnação. Nesse caso, ele terá que ajuizar uma ação rescisória contado prazo de 2 anos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Penhora incorreta e avaliação errônea. A penhora é o ato judicial pelo qual você especifica um bem do devedor e o submete ao processo de execução. A documentação da penhora, ela não é complexa, mas ela tem certos requisitos, como discriminação do bem, como indicação das partes, e ela pode ser feita por auto lavrado por oficial de justiça in loco ou por termo de penhora lavrado pelo chefe do cartório. Havendo algum vício na penhora, o requerido pode apresentar aí a sua matéria de defesa na impugnação. A penhora também tem que ser intimado, lembro, o coproprietário de um bem que foi penhorado, o cônjuge, casado sobre o regime fechado e semiaberto, não é isso? Não. Eu fiz esse trocadilho com uma ex-namorada minha e me dei mal. Falei para ela, você quer casar sobre o regime fechado ou semiaberto? Ela disse, não acredito que você faz piada com isso. Não acredito que você tem coragem de achar que eu vou me casar com você. Foi pesado. Bom, a avaliação errônea também é uma outra matéria de impugnação. Então, o oficial de justiça vai lá e avalia uma Hilux nova por R$10.000. Como diz o filósofo, alguma coisa errada não está certa. Então, ele vai apresentar a sua defesa na impugnação. Doutora, já alguma vez achou o nome dos partidos, bens? Só a título de curiosidade, já achou? Curiosamente, Ângela, eu achei um veículo, eu não me lembro o partido agora, e pedi a penhora e a avaliação desse veículo. Expedi ofício para o Detran para penhorá-lo e depois expedição de mandado de penhora e avaliação. Eu não lembro qual veículo era. Mas curiosamente, de fato, os partidos políticos não têm. Eu já pesquisei quase todos aqui, eu tenho acesso a vários sistemas de informação, vários mesmo, de imóveis, de veículos. Tem os partidos... Olha só. É mesmo? Descumpriu parcela... Uma vez eu peguei um que tinha... É porque é público, né? Prestação de conta é público. Ele tinha aplicações, tinha rendimento. Olha só, hein? Partido rico aí, assim, cara. Eu não lembro qual era, mas tinha. Ah, tá. Eu falei que lá em Várzea Grande, alguns partidos têm rendimentos, têm aplicações, né? A gente já verificou em prestação de contas e tal, e eles pagam, tem execução contrapartida e eles estão pagando. Olha só que legal. É um partido rico mesmo, parcela e paga. E tem bens no nome.
Esse aí tá melhor que a maioria, né? Uma outra matéria que pode ser arguida pelo requerido é o excesso na execução ou cumulação indevida de execuções, caso em que deverá apontar o valor correto. Esses dias também no processo, mas na Justiça Federal, promovendo uma execução de um título, um cumprimento de uma condenação em favor da União, a advogada, em resposta, apresentou uma impugnação simples de 1,5 páginas e disse que não concordava com os índices aplicados, que havia um excesso e requereu o indeferimento. Não falou mais nada. Como foi a única matéria arguida, o juiz rejeitou de plano e deu prosseguimento ao cumprimento de sentença com a penhora e avaliação do bem do cliente dela. Aí ela foi lá na AGU para tentar parcelar, bloqueou a conta corrente do cliente dela. E ela foi na AGU para tentar parcelar. Aí ela chegou lá e falou, doutor, eu não sabia que eu tinha que confessar qual era o valor que era devido. Falei, ora, temos uma Sherlock Holmes, você alega excesso e não fala o que é o excesso? Não dá, né? Então, e também não liberamos conta bancária. O dinheiro é dinheiro. Então, se fosse algum bem imóvel, assim, ela parcelar, a gente poderia até tentar conversar, mantê-lo em garantia, mas contas bancárias, não. Uma outra matéria que pode alegar é incompetência absoluta ou relativa do juiz e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou causas supervenientes à sentença. E aqui na Justiça Eleitoral temos algumas anistias concedidas pelo Congresso Nacional, por lei, que alterou a lei orgânica dos partidos políticos. Uma dessas anistias diz respeito ao dízimo partidário. Lembra dessa prática de contribuição compulsória de pessoas que os partidos indicavam para os cargos na administração pública, cargos em comissão ou função de confiança, e compulsoriamente, em determinada data, retirava os valores da conta dele e ia para o partido. Em Mato Grosso aqui temos um partido que foi condenado a um valor milionário. A atualização da conta deu mais de 3 milhões de reais. Aí, esse partido indicou mais de 500 servidores para a gestão do Poder Executivo. O partido e os coligados a ele. Pois é, em junho de 2019, o Congresso anistiou essas condenações, desde que o partido prove que esses servidores eram filiados ao partido político. Como a maioria, nesse caso concreto, não era filiado, dificilmente essa impugnação dele será acolhida. Mas a anistia, sim, é uma matéria que ele pode alegar na impugnação ou, sendo posterior, por uma simples petição. Por fim, impedimento e suspeição do juiz, que são causas alegáveis em qualquer fase do processo, seja de conhecimento ou de execução. Alguma pergunta aí sobre a impugnação do requerido? Mas eu estou conversando aqui com o Jacques, nós temos uma situação até engraçada, porque tem determinado partido aqui que ele teve, por 3 anos praticamente seguidos, desaprovadas contas partidárias, e quando vai para o Bacenjude, só pega do fundo. Aí até aquela questão de provar que é do fundo e mandar para a AGU concordar, tal, né, ver se desbloqueia, tal, leva um tempo. Aí, quando não, vem a outra e joga no Bacenjude, pega o mesmo dinheiro do fundo, porque ele só tem no fundo. A AGU sabe, de alguma forma, que a gente especifique, talvez, que aquela conta que tenha lá o fundo partidário ou o fundo de mulher, alguma coisa assim, porque no sistema não tem como a gente escolher, né? Uhum. Até onde eu sei, aí a Semeres também, que opera sem juros, às vezes ela pode ter um outro conhecimento. Ele pega todas as contas, não tem como especificar. Você libera... Ela me relatou, me adiantou que ela vai ter que ir lá na AGU negociar, porque ela não aguenta mais ter que cada ano que vem desaprovar. Chega para ela e fala, faz o seguinte, doutora, manda seu partido pagar a conta que vai parar com isso. Mas, assim, pelo menos algum tipo de trabalho eles têm que ter, né? Seria bom se tivesse um jeito da gente... poupança não, né? Porque até um determinado valor é empenhorável. Então, se a gente colocasse, porque realmente dá um trabalhinho. Se a gente manda penhora, ele fala, é empenhorável, né? E aí só dá um trabalho. Então, seria bom se tivesse essa opção no sistema, de excluir algumas contas. Mas o Bacenjude, ele pega todas. Ele faz a busca em tudo que o cara tem.
Pois é, realmente busca tudo, não tem como especificar no módulo hoje desenvolvido pelo Banco Central. Infelizmente. Pois é, não, hoje até com a mudança pelo comitê gestor, hoje está vigente o chamado bloqueio intraday. Por esse bloqueio intraday, a ordem cadastrada no Bacenjude, o banco ele tem a obrigação de monitorar o dia inteiro. O que acontecia? Isso aí, quando eu era analista do MPF, eu percebia. Mas isso faz um tempo já. A gente penhorava, bloqueava bens aí dos agentes, pedia o bloqueio Bacenjude, a vara fazia no horário comercial, não achava nada. Posteriormente, meses depois, a gente pegava o extrato bancário e via que tinha movimentações à noite dos recursos. Daí que hoje está vigente esse bloqueio intraday, que é uma obrigação do banco de monitorar a conta durante o dia do cadastro. Então, se cadastrou de manhã, o banco tem essa obrigação de monitorar antes de dar a resposta. Um dia. Isso quando ele não cadastra, aquela questão da não resposta. Você nem sabe se ele bloqueou ou não. Você só fica sabendo porque a parte alega às vezes, porque o banco não informa a gente. Pois é, esse é um outro vício aí, porque o Bacenjude, na verdade, é um sistema que você divulga ordens, a ordem judicial para todas as instituições regulamentadas pelo Bacen. Não é um bloqueio automático direto, assim, no instantâneo. O banco tem que monitorar e dar a resposta. E sabemos, né? Isso é operado por pessoas. E, uns respondem, outros não, outros atrasam. Como diz o Kleber Mamãe, faz parte. A impugnação, ela, como regra, não possui efeito suspensivo. Em outras palavras, apresentada a impugnação, o juiz não suspende o cumprimento de sentença, prossegue com a penhora. O executado pode sim conseguir o efeito suspensivo se ele garantir o juízo, apresentar na impugnação razões relevantes e indicar possíveis danos graves e de difíceis reparação. Se ele não garantir o juízo, diz o Código, não é possível dar efeito suspensivo. Na prática, em alguma medida, há alguma flexibilidade quanto a isso. Se as razões expostas pelo devedor são muito relevantes, assim, a impugnação está na cara que houve um vício no processo de conhecimento por citação, estamos executando outro. O juiz não vai exigir dele que apresente uma caução ali para parar o cumprimento de sentença até decidir sobre isso. Se for muito, muito forte, muito robusto a plausibilidade do direito invocado, é possível a concessão de efeito suspensivo. Bom, e questões de fatos supervenientes ao término do prazo podem ser arguidas no prazo de 15 dias. Então, a avaliação, por exemplo, errônea ou de algum bem que tenha ocorrido depois desse prazo pode ser sustentada por simples petição. Eu vou falar um pouco dos meios disponíveis que auxiliam na recuperação de ativos. O primeiro deles é o CADIM. O CADIM é o Cadastro de Informativos de Créditos não quitados da Fazenda Nacional, da Fazenda Pública Federal. É o nosso Serasa, em que todos os devedores da Fazenda Pública são nele inscritos e ficam bloqueados aí de receber transferências federais. E eu sei que alguns bancos públicos também utilizam esse cadastro para fazer análise de crédito das pessoas que lhe procuram. Esses dias inserimos no CADIM um devedor do Tribunal de Contas da União. O Banco do Brasil parou de fornecer crédito para ele. E ele disse que foi pelo CADIM que o gerente disse que o banco consultava. Então, é uma medida muito, muito, muito eficaz também para a cobrança de dívida. Quem insere no CADIM é o próprio Tribunal Eleitoral. Aqui tem o setor, eu já peguei várias decisões aí de inscrição. Os partidos estão quase todos inscritos hoje no CADIM, mas até hoje também eles não lutam para sair de lá. Um outro sistema é o chamado Serasa Jude. Serasa Jude é um sistema
desenvolvido em parceria entre o Serasa e o CNJ, pelo qual dispensa-se a expedição de ofício físico para inscrição do devedor nesse cadastro de inadimplentes. O chefe do cartório vai lá, cadastra os dados e automaticamente já está inscrito no Serasa. Dados do processo, dados do valor. O Renajude é outro sistema bastante importante. Pelo Renajude, é possível a consulta e bloqueio de toda a base de dados do Renavan, da base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores. Esse é um programa desenvolvido entre o Denatran e o CNJ. Entre as restrições possíveis estão a restrição à circulação e restrição à alienação. Se você insere a restrição à circulação, que é o que a gente sempre pede, a parte fica impedida de licenciar o veículo. Em outras palavras, ela pode pagar as taxas, recolher o IPVA, que ela não vai conseguir tirar o documento do ano do carro dela. É um mecanismo também bastante eficiente. Veja que essas restrições, essas indisponibilidades, não são penhora. Uma vez restringida a circulação do veículo, cabe ao credor indicar onde está esse veículo, o juiz expede o mandado de penhora e avaliação, o oficial de justiça penhora o veículo, avalia e deposita ele ou na mão do credor ou na mão do devedor, o que é mais comum, que fica como fiel depositário, e posteriormente esse veículo é alienado para a quitação da dívida. Um outro sistema é o CENIB, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Esse sistema é fantástico. Por ele é possível atingir, é possível visualizar todos os cartórios de registro de imóveis no Brasil. Você cadastra a ordem de bloqueio de imóveis nesse sistema e o tabelião do cartório responde positivamente se o alvo, se o CPF alvo tem imóveis naquele cartório e indica o número da matrícula. A partir dessa informação, você busca essa matrícula junto ao cartório e apresenta em juízo para a penhora, avaliação e o leilão do imóvel. Eu já consegui achar um imóvel de um devedor no interior de Minas Gerais. Não fazia a mínima ideia que essa pessoa tinha esse imóvel em Minas Gerais. Não tinha nem bens, vínculo lá, nada. Mas o CENIB respondeu positivamente, oficiei, consegui cópia da matrícula e penhoramos esse imóvel. Há uma discussão, eu até conversei com a doutora Marcela sobre isso, que é qual as causas em que o CENIB é possível utilizar. Pelo provimento 39/2014 do CNJ, aparentemente dá a entender que somente é possível usar esse sistema em algumas causas da Fazenda Nacional, em que requeira uma indisponibilidade de natureza cautelar. Esse provimento é anterior até o novo código, e que não é possível ir para as execuções, por exemplo, aqui da Justiça Eleitoral, já que não cita. Mas eu me filiei a uma corrente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com vários precedentes, em que autoriza o uso do CENIB para todas as execuções e todos os cumprimentos de sentença. Alguns juízes federais aqui, uns deferem o uso do CENIB, outros não, quando a causa não é de crédito tributário ou crédito da fazenda aí, em que há esse pedido de uma indisponibilidade cautelar. Mas vamos continuar lutando aí para que esse sistema seja disponibilizado e aberto para todas as formas de execução e cumprimento de sentença. Um outro sistema fantástico é o Infojude, desenvolvido entre a Receita Federal e o CNJ. Acabou essa história de expedir ofício para a Receita Federal. Eles não aguentam mais. Se você quer a quebra do sigilo fiscal de alguém, o juiz cadastra essa ordem no Infojude e recebe ali uma cópia da declaração de imposto de renda da pessoa, e a partir dali o credor pode visualizar as declarações dele e ver se ele tem bens pelo menos declarados à Receita Federal. E por fim, o mais importante é o Bacenjude, em que há esse bloqueio de ativos financeiros das contas bancárias e correntes do devedor. Hoje, de acordo com o provimento do Comitê Gestor do Bacenjude, é possível atingir não só contas poupança e conta corrente, mas também aplicações financeiras como LCIs, LCA, CDBs, RDBs.
em que o devedor seja titular. A colega Semeres aqui quer falar sobre a experiência delas no Bacenjude, em Várzea Grande, na zona eleitoral de Várzea Grande. Nossa, Semeres, por favor. Na verdade, bom dia, pessoal. Tinha que ter chamado a Ângela, né? Porque a Ângela está mais experiente com o Bacenjude. Então, assim, em linhas gerais, é um sistema, não é muito diferente dos sistemas que a gente já está acostumado, né? Na Justiça Eleitoral, a gente trabalha com vários sistemas. É só um sistema, tem que pedir o cadastro para a corregedoria. Ele expira de tempo em tempo, então, praticamente, toda vez que você vai fazer, você tem que pedir o cadastro. Cadastra um servidor e o juiz. O servidor faz a minuta, né, do pedido, com os dados do processo, devedor. Normalmente, a gente faz o Bacen a pedido do credor, né, ou da fazenda, ou da AGU, e ele já manda, ele já vem com o pedido com o valor atualizado, né? A gente pode esquecer de atualizar o valor da execução, porque às vezes passa um tempo, né? E a gente sabe que às vezes as nossas execuções demoram um pouco, a gente não tem sucesso. E com o valor atualizado, não esquecer sempre, né? Lança lá, a gente cadastra em um dia o pedido, faz a minuta, o juiz entra com a senha dele, ele vai lá e protocola essa minuta que a gente fez, né? A minuta é um formulário, basicamente, não é exatamente uma decisão. Você preenche um formulário, que é a minuta. E aí manda para o juiz, ele vai, confere e protocola a minuta. Demora um tempo, né? Normalmente 2 dias. No segundo dia, vem a resposta, que foi aquilo que a Ângela estava relatando aqui. Eu nem sabia que, às vezes, não vinha a resposta. Com a gente nunca aconteceu. Sempre a resposta vem correta. Mas ela estava relatando que, às vezes, a resposta demora. E aí vem a resposta. Aí entra a parte procedimental, né? Você vai analisar, o juiz vai analisar, aí vai do entendimento do juiz. Alguns juízes entendem, eu trabalhei com juiz que entendia que 10% da execução é valor ínfimo, que menos de 10%. Eles têm o entendimento deles. Aí, se for o caso do valor ser ínfimo, ele já desbloqueia ali mesmo. Ele entra com um comando lá no sistema e ele desbloqueia o valor ali mesmo, sem consultar o credor, muitas vezes. Aí ele desbloqueia. Se ele acha que o valor é representativo, né, para a execução, aí dali ele já vai transferir para uma conta judicial, que ele, ali no sistema mesmo, ele pede para abrir uma conta judicial. Ele entra com, se eu não estou enganada, Ângela, é com o número da agência, né, que o juiz entra, né? Isso, quando ele quer transferir para a conta o valor. Isso. A execução fiscal, eu não sei no cumprimento de sentença, porque a gente não tem nenhum no cartório. Tem um, se não me engano, na 49, mas na 20ª não tem. Mas na execução fiscal tem que ser a Caixa Econômica, porque a lei de execução ela fala que tem que ser a Caixa Econômica. Então, aí você entra com o número da agência que você quer abrir a conta, e aí o próprio sistema já vai pegar e abrir uma conta judicial e vai te dar o ID da conta. Aquele espelho tem que ser impresso, colocado no processo. Porque se você não imprimir aquilo, por mais que fique no sistema, porque às vezes troca de juiz, né, e aí depois você não consegue mais ver aquela operação. Então, aquele espelho que ele transfere é muito importante, porque ali tem o ID da conta. Se você não tiver aquele ID, você não acha o dinheiro nunca mais. Pode esquecer, você não acha esse dinheiro, porque você pode mandar 500 ofícios para o gerente que ele não acha o dinheiro sem o ID. Pois não. Nós tivemos um caso que o valor foi depositado na Caixa Econômica e tinha conta, tudo, a gente recebia os extratos e, posteriormente, a Caixa não mandou mais o extrato de uma determinada conta. Tinha umas 4 ou 5. E nós mandamos o comprovante que a conta existia,
quando a gente exigiu, né, acho que mandou ofício para eles mandarem o extrato, eles mandaram aquela conta pertencendo a uma outra pessoa. E quando a gente mandou o comprovante do depósito anterior, do extrato anterior, inclusive, ela não respondeu mais para a gente. O dinheiro simplesmente desapareceu. Então, isso é uma situação bem difícil, por isso que eu falo, esse dinheiro é difícil de gerenciar. A gente também já teve uma situação que demorou muitos meses para achar, e era uma quantia muito pequena, R$ 150, mas era uma penhora antiga que não tinha sido feita a conversão, né? E aí, em um determinado momento, o credor olhou e identificou e pediu a conversão em renda. E aí, o que aconteceu? A gente demorou muito tempo para achar esse dinheiro. Meses. E assim, a minha experiência com a Caixa Econômica também não é boa. A gente tem muita dificuldade, todos os processos têm que ficar reiterando os ofícios e tal. Eu acho que até o Banco Central podia até melhorar, não sei se tem como melhorar, para dar um pouco mais de autonomia para a gente, mas se pudesse dar, já aconteceu também. Só que assim, a gente deu uma apertadinha lá no gerente, ele achou o dinheiro, tá, Selma? Um determinado momento ele achou lá. Aí, no caso, vai ter que mandar para eles e pedir talvez um processo, uma instauração de uma averiguação interna, sei lá, porque o dinheiro tem que aparecer, né? Então, agora mais a título de orientação mesmo. Quando qualquer cartório, né, fizer algum depósito, tem que encaminhar para o financeiro, porque esse valor é controlado no CIAF. Então, não temos conhecimento de outros depósitos feitos na Caixa Econômica, só temos 3. Se você está depositando lá, a gente não tem controle no CIAF. Entendi. Ok, tudo bem. Talvez vocês fazerem uma instrução para mandar para a gente. A gente sempre passa nos e-mails. Tá. Então, aí, voltando, eu estava dizendo que é importante guardar o espelho. No momento que o juiz transfere, que ele entra com o número da agência, que ele abre a conta judicial, vai abrir uma tela, essa tela tem que ser impressa e colocada no processo. Ali está o mapa de onde você guardou o dinheiro. Aí, depois disso, o procedimento que a gente toma lá, a gente intima o devedor da penhora, né, para ele se manifestar sobre a penhora, se não me engano são 5 dias, eu não me recordo direito, ele se manifesta sobre a penhora, que é ali que ele vai falar, esse dinheiro é impenhorável, aí é ali que ele vai se defender. Né? Porque se você converter em renda para quem nunca fez, converter em renda é realmente expropriar, dar o dinheiro para a fazenda, para a União, entende? E aí, se você der o dinheiro para a União, pagou o DARF lá, aí já era. Eu não sei nem se tem jeito de devolver para ele. Então, tem que intimar ele para ele se manifestar para você evitar retrabalho lá na frente. Aí, normalmente, eles falam mesmo, falam, olha, esse dinheiro é impenhorável por tal motivo e tal. Aí, nesse momento, abre para o credor, e aí o credor se manifesta, e aí, se for o caso, o juiz dali mesmo, do Bacenjude, ele levanta a penhora. Não precisa tratar com a Caixa Econômica. Ele tem uma forma de levantar a penhora dali mesmo e devolver o dinheiro. Ô, Cimeres. Não, nunca tive. Até estava comentando, você estava fora, aquele que você falou. A gente não teve nenhum problema com a questão da inscrição, Ângela. Eu, graças a Deus, ainda não tive essa dificuldade. Pois não, Selma? Caso algum valor seja depositado em conta incorreta, né, indevida, pode pedir restituição. Inclusive, a gente está fazendo agora uma restituição de 2017, parece. A gente consegue reverter. Ou devolver o dinheiro para a pessoa, que o TSE a gente paga na conta corrente, ou reverter para um outro código de recolhimento. Ótimo. Perfeito. Eu não sabia, mas assim, eu tenho bastante cuidado e recomendo para os colegas, né, intimarem antes para poder evitar essa problemática aí. Então, aí, depois que foi feita a intimação, ok, se decide que vai realmente converter em renda, aí manda para o credor pedindo para ele indicar a destinação do dinheiro. Normalmente, ele devolve com DARF, né? Aí você pega aquele DARF e manda o gerente pagar aquele DARF. Igual a gente faz com suprimento de fundo que sobra lá, a gente faz uma GRU, né? Então, igualzinho, a gente gera um DARF e manda pro gerente pagar aquele DARF. Aí ele paga, ok, o dinheiro foi para a União. Basicamente, o Bacenjude é isso. A dificuldade que eu tive foi essa, realmente, quando o dinheiro, a gente perde o dinheiro ali e tal. Mas fora isso, e eu nunca tive outro problema. Gente, era isso. Alguém tem mais alguma dúvida?
Até eu falei com o Carlos, talvez a gente elaborar uma apostila, né? Porque assim, é um procedimento que a gente faz só de vez em quando. Aí você esquece. Toda vez que você vai fazer, você tem que ficar relembrando. O Bacenjude não é um programa que tem um suporte acessível. Normalmente é em Fortaleza que você tem que ligar e dá muito trabalho, você não encontra eles. E, enfim, quando você precisa realmente de um suporte, fora aquelas informações que tem lá no site do Banco Central, fora aquelas é muito complicado. Então, assim, eu estava conversando com ele, talvez a gente elaborar uma apostila, não sei se vocês acham que é interessante. Mas é isso. Obrigada. Obrigado aí, uma salva de palmas aí para a Semeres. Obrigado, Semeres aí. Pessoal, dito o sistema, eu vou mostrar para vocês aqui os principais códigos de recolhimento, já estamos nos encaminhando para o final. Bom, antes disso, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o provimento da corregedoria. Bom, agora complicou aqui. Esse aqui é o provimento da corregedoria que vocês devem preencher para o encaminhamento da dívida à Fazenda Nacional. Isso aqui está na intranet de vocês, preenche esses dados do devedor principal, CPF, os juros, o valor principal, multa de mora se houver, e encaminha isso aqui digitalizados. Essa data aí que a gente conta, a atualização, com essa obrigatoriedade de intimar eles, se essa atualização vai começar a correr do trânsito em julgado ou da data que a gente intimou eles. Pode colocar da data da intimação. Perfeito? Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é como é a decisão no cumprimento de sentença. Então, transitou em julgado a condenação que ensejou o recolhimento em favor do Tesouro Nacional das prestações de contas partidárias e prestações de contas de campanha. Eu gosto muito dessa decisão aqui, que é da Primeira Vara Federal de Mato Grosso, em que o juiz já coloca tudo. Então, a União atravessou o pedido. A decisão ela é padrão. Intime-se os executados para proceder ao cumprimento no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescido multas e honorários. Aí já no 2, realizado o pagamento, ainda que parcial, desse vista ao credor para manifestação, espécie necessário para levantamento e conversão de valor. No 3, não havendo impugnação na realização, aplico desde logo a multa de 10% e honorários 10%. No 4, intime-se o exequente para apresentar nova memória de cálculo, nos termos do item 3 acima. No 5, defiro já desde plano a indisponibilidade via Bacenjude, Renajude, consulta o Infojude e efetivada a penhora Bacenjude, intime-se a parte executada. Você vê que o juiz já faz tudo, de maneira que o processo ele não volta, ele demora para voltar para o gabinete. Ele já deixa todas as hipóteses possíveis para que, se o devedor não pagar, já defira o bloqueio Bacenjude, já está tudo deferido, apenas bastando a União impulsionar. É uma decisão realmente que eu gosto muito e que agiliza muito o processo. A gente pode disponibilizar depois aí para os senhores como modelo. É porque geralmente no CADIM algumas dívidas somos nós mesmos que inscrevemos, sabe? No TCU, na Fazenda Nacional eles mesmos inscrevem, nas condenações de multa do TCU nós mesmos inscrevemos e outras condenações os respectivos ministérios inscrevem. Então, por isso que dificilmente a gente usa na Justiça Federal. Agora, na Justiça Eleitoral é a própria TRE que inscreve por força de resolução do TSE. Deixa eu ver aqui. Bom, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Nos cumprimentos de sentença propostos pela Advocacia da União, para o devedor pagar, o nosso recolhimento não é por DARF, o nosso recolhimento é por GRU. O recolhimento voluntário, eu até
conversei com o Carlos Luanga, que ele também aqui, a gente confirmou os nossos principais códigos de recolhimento. Só ver se vai entrar aqui a guia. Vocês deverão entrar nesse site da Fazenda Nacional, impressão de GRU. A unidade gestora aqui do TRE é 070022. E aqui tá os diversos códigos de recolhimento a depender da matéria. Então, prestação de contas de fontes vedadas, multas por condutas vedadas a agentes públicos, prestação de contas de campanha de fontes vedadas, prestação de contas de campanha de origem não identificada. Perceba que aqui já discrimina e já abre a possibilidade para vocês. Suponha que seja decorrente de condenação de fontes vedadas, vocês avançam. Número de referência, insiram um número do processo, um número que eu possa identificar o pagamento e vincular essa decisão judicial, a competência e o vencimento, o mês de recolhimento, CPF, CNPJ do contribuinte, nome e lá embaixo o valor e clicar em gerar GRU que já vai emiti-lo. Imprime e dê para o devedor pagar que vamos ficar muito felizes. No mais, eu acho que esse procedimento aqui, depois, para quem tiver dúvida, a gente pode explicar melhor. Mas nesse site da Fazenda aqui, ele é bem intuitivo. As multas criminais... A AGU, quando ela atua, ela não usa esses mesmos códigos de vocês aqui. Quando a AGU atua... Nossa, acabou aqui. Acho que agora não está indo mais. Por força de uma portaria nossa, quando a AGU atua, o advogado da União vai indicar outros códigos de recolhimento para vocês. O código de recolhimento que a gente usa é o 0026, que é ligado ao TSE. E utilizamos apenas um único código, que é esse aqui, 13802, dígito 9. Porque isso o código vincula a nossa atuação e depois nós expedimos ofício para a Secretaria de Finanças do TSE, explicamos e especificamos da onde é a origem desse recurso. Então, no recolhimento voluntário, vocês podem usar o código aqui do TRE, a unidade gestora 070022. Já quando a AGU atua, o advogado da União vai indicar outros códigos. Passou para de recolhimento voluntário, então, serão outros códigos. E no mais, o código do fundo penitenciário, do FUNPEN, ele é único. Essa unidade gestora que o senhor utilizou, na verdade, não é do TSE, ela é da SOF, da Secretaria de Orçamento e Finanças do TSE, que atua como unidade orçamentária de toda a Justiça Eleitoral. Então, eles, apesar de serem uma unidade dentro do TSE, eles não são a unidade de orçamento do TSE, é a unidade de orçamento da Justiça Eleitoral como um todo. Então, a partir dali, o senhor consegue vincular qualquer tribunal, entendeu? Porque perfeito. É da Justiça Eleitoral e não é do TSE. Perfeito. Obrigado aí, Nilson. De toda a Justiça Eleitoral, então, não somente do TSE. Obrigado mesmo. Do Departamento Penitenciário Nacional, esse é o código 20333, e aqui já vai abrir para vocês qual que é a multa. Multa por sentença penal condenatória. Então, quando se tratar de crime eleitoral. E gera GRU para o devedor pagar se ele se dirigir ao cartório eleitoral. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma experiência que queira compartilhar aí sobre o cumprimento de sentença de condenações e prestações de contas partidárias ou eleitorais? Eu gostaria de saber, não achando bens do partido municipal ou estadual, se pode acionar o nacional? Não pode. Isso aí é uma norma expressa, se eu não me engano, na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que veda a transferência dessa responsabilidade de uma condenação de um órgão diretório municipal ou estadual para um nacional e vice-versa. Infelizmente, essa é outra limitação que a própria legislação eleitoral nos impõe.
A AGU trabalha com valor mínimo para propor o cumprimento da sentença? Essa é uma boa questão. Tecnicamente, por norma interna, não. A Fazenda Nacional tem a portaria dela, que a doutora Marcela vai conversar com vocês agora à tarde, mas a AGU não tem nada específico. E isso por várias razões, mas a principal delas é porque a gente trata também de matérias envolvendo improbidade administrativa. Então, o Procurador-Geral da União, ele fica com receio de estabelecer um mínimo aí, mas havendo uma conduta ilícita, ele entende que tem que promover uma ação visando caçar direitos políticos, suspender. E não há nada expresso. Mas há uns critérios que os colegas usam e que a administração admite. Por exemplo, R$1.000 é o valor mínimo para se inscrever no CADIM. Então, R$1.000 hoje é um parâmetro que a gente pode utilizar para promover o mínimo de um cumprimento de sentença. Confesso que se eu vejo que que eu vou conseguir êxito, eu faço cumprimento de sentença de valores menores. Porque é fácil também, às vezes, você penhorar R$1.000, R$900 de uma conta de uma pessoa. Ela foi condenada, praticou irregularidade, não vai sofrer nada. Eu fico bastante triste em não fazer nada. Exato. E acreditem em mim, o êxito nesses bloqueios menores é muito alto. É muito alto mesmo. Bloqueios grandes é difícil. Mas bloqueios pequenos, pinga todo dia, R$2.000, R$3.000 fácil. Deixa eu só comentar uma questão para os colegas aqui, na verdade. O site do Tesouro Nacional, que o senhor emitiu a GRU aí, ele tem uma dificuldade porque ele pode emitir GRU para qualquer órgão, de qualquer valor, para qualquer situação, em qualquer hipótese e tal. Então, assim, é perigoso um colega, ao preencher isso, equivocadamente, depositar em outro órgão, por exemplo, ou usar um código de recolhimento que é diferente daquele e tal. Então, a gente está estudando a hipótese, por exemplo, de tentar implementar dentro do nosso site internet um sistema que emita uma GRU com alguns códigos fixos já. Então, já aparece o código TRE, você não tem opção de só trocar o código TRE. Já filtra que as opções de tipo de pagamento sejam menores do que todas aquelas outras lá. Porque tem um monte de hipóteses de recolhimento que são na esfera administrativa, que são de outros órgãos, por exemplo, né? E aí tentar gerar GRU a partir do nosso site e não a partir do site do Tesouro Nacional. Mas isso não está pronto ainda, isso se sair, deve sair no início do ano que vem, entendeu? Perfeito aí. Excelente iniciativa. Para gerar honorários, a gente tem um sistema bem fácil. É diferente disso aqui também, mas acaba caindo no Tesouro. Se o TSE desenvolver isso, seria excelente, Nilson. Excelente mesmo. Colegas, então, vamos encerrar por aqui o cumprimento de sentença. No período da tarde, a procuradora Marcela irá conversar com vocês sobre a execução fiscal, o trâmite dela das multas eleitorais. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e excelente almoço.